Obrigada. Então, passo a palavra para o nosso próximo painelista, José Eduardo Cardoso. 15 minutos, por favor. Bem. Inicialmente eu quero saudar a coordenadora dessa mesa, doutora Fernanda, saudar o doutor Cuevas, doutor Alexandre, doutor Moro, e agradecer a oportunidade de estar aqui com os senhores e com as senhoras nesta tarde para tratar de um tema que me atrai imensamente. Eu estou absolutamente convencido de que o modelo do Estado de Direito que nasceu no final do século XVIII, particularmente com a Constituição norte-americana e com as constituições francesas que se seguiram à Revolução de 1789, está em crise. É um modelo que está em crise no mundo. Há uma desarmonia entre poderes no mundo. Mas talvez um dos maiores laboratórios para a análise dessa crise está no nosso país, no Brasil. Ali, hoje, os poderes, me permitam dizer, não atuam em desarmonia, atuam em conflito aberto e crescente a cada dia. Por exemplo, peguemos o poder legislativo. No mundo, o poder legislativo hoje sofre críticas. Há um distanciamento profundo entre o representante e o representado. A chamada classe política é desacreditada em todos os países. E talvez um dos fatores que leve a isso seja não só a morosidade natural do legislativo, inapropriada ao momento histórico que nós vivemos, em que decisões têm que ser tomadas de imediato e órgãos coletivos não conseguem cumprir a sua missão, mas fundamentalmente pela rede mundial de computadores, que faz com que as pessoas sejam bem informadas e possam decidir situações em que, para que eu preciso de um representante se eu mesmo posso decidir? E este fosso da democracia representativa se amplia a cada dia. No Brasil, esse quadro é agravado. E agravado por um sistema político anacrônico, perverso e gerador de corrupção. Eu assino embaixo as palavras brilhantes do ministro Barroso, que expressa exatamente, com mais maestria do que eu poderia fazer, a minha crença na reforma política. Esse sistema gera corrupção. E eu não quero, com isso, usar esse argumento para passar a mão em quem praticou a corrupção. Seja alguém das minhas crenças ideológicas e partidárias, seja adversário, quem praticou corrupção tem que ser punido duramente. Mas imaginar que isto só resolve tende à ingenuidade. Nós temos que matar a causa. Não que exista um sistema que seja imune à corrupção. Não, não existe no mundo, ele não foi ainda inventado, mas há alguns sistemas que geram mais corrupções que os outros, e os nossos, pelas razões bem apontadas pelo ministro Barroso, gera. Nós temos que mudá-lo. Eu defendo o voto distrital misto, defendo o parlamentarismo mitigado, na mesma posição que o ministro Barroso, então não vou aqui reproduzir essa situação. Da mesma forma, o executivo frequentemente invade, no Brasil, o legislativo através de medidas provisórias que não têm urgência nem relevância, mas diante das dificuldades, da morosidade estrutural, ele lança a mão de mecanismos autoritários e cria impasses. Como da mesma forma, na América Latina, que adota o sistema presidencial de matriz norte-americana, o impeachment tem sido uma maneira de substituir governos impopulares, muitas vezes sem o calço constitucional. Não sou eu, o advogado apaixonado, quem diz isto. Isso já foi escrito em 2007 por Pérez Liñán, um professor argentino da Universidade de Pittsburgh, que mostrou como, na América Latina, a instabilidade política faz com que governos impopulares não sejam mais substituídos por meio de golpes militares, mas sejam substituídos por processos de impeachment. Talvez alguns tenham fundamento, mas outros não têm. E é nessa perspectiva que eu tive a oportunidade, não só como advogado apaixonado, mas como cidadão democrata que sou e que lutou no finalzinho da ditadura para a restauração da democracia e do Estado de Direito, de dizer que o impeachment de Dilma Rousseff no Brasil mostrou não apenas um desequilíbrio entre poderes, mas foi um golpe parlamentar. Me permitam dizer o porquê. E eu sei que, e respeito quem não acha assim, e acho legítimo quem não acha, mas o que é um golpe? Golpe é a destituição de um governo fora dos pressupostos constitucionais em que a destituição pode ocorrer. O simples fato do impeachment estar previsto numa Constituição não quer dizer que a Constituição seja bem utilizada. Não é o fato de um direito estar previsto na Constituição que, no mundo do ser, ele seja bem efetivado. No caso de Dilma Rousseff, as acusações que foram colocadas contra ela eram acusações pífias,
Todos os governos praticaram atos iguais. Todos. Sem exceção. Houve uma mudança e uma aplicação de uma jurisprudência retroativa para que se legitimasse isso. O processo ele é evidenciado, inclusive, por vários juristas que não são nem do meu campo ideológico. Mas eu respeito quem não pensa como eu penso. Mas imaginar que pode ser crime de responsabilidade ou um high crime, aquelas situações que todos os governos fizeram. Por que high crime? Porque a Constituição norte-americana, que é a matriz dos sistemas presidencialistas, diz que um presidente, que é chefe de Estado, chefe de governo, contrariamente do parlamentarismo, em que alguém é destituído pela perda da maioria parlamentar, e acho bom que seja assim, concordo com o ministro Barroso, mas no presidencialismo não é, a regra do jogo é outra. Tem que haver um ato doloso, gravíssimo, repugnante, um high crime. E não houve, no caso de Rousseff. Posso discutir que seu governo era ruim, posso discutir N situações, mas high crime não houve. E aí se afeta a democracia quando isso acontece. E mais, muitos acusavam e diziam que era pelo combate à corrupção que se fazia isso. Eu, na defesa, dizia que era o oposto. Citávamos até um áudio em que se falava que era necessário tirar Dilma Rousseff para evitar a sangria da classe política brasileira. E, curiosamente, os principais líderes políticos do impeachment hoje são acusados de situações, não quero condená-los, porque não condeno ninguém sem direito de defesa, mas são tão acusados como outros eram governistas na época em que eles falavam e propugnavam pela moralidade. Situações dessa natureza, portanto, nos mostra a crise no Brasil, que aconteceu também no Paraguai, me permitam dizer, também acho que no Paraguai o presidente Lugo foi afastado, ainda de uma maneira mais aberrante que Dilma Rousseff, porque lá nem o direito de defesa se concedeu da forma adequada. Situações desta natureza, portanto, mostram a fragilidade que nós temos no nosso sistema, a debilidade que nós temos, e explicam, sob certa forma, o fortalecimento do Poder Judiciário como sendo o poder que hoje tem, efetivamente, talvez, a soberania. Na origem da concepção do Estado de Direito, não era esta a visão. Jean-Jacques Rousseau, por exemplo, quando falava deste modelo, ele achava que o parlamento tinha a supremacia. Na Constituição americana, isso começa a se inverter. Se cria o Judicial Review, que mais tarde, depois da Segunda Guerra Mundial, é levado para os sistemas europeus através das cortes constitucionais, onde a decisão do parlamento ela pode ser revista pelo judiciário. Os pais fundadores da Constituição americana, basta ler os The Federalists, para perceber que eles faziam isso até com receio um pouco da democracia. Eles diziam, o parlamento pode avançar demais, é necessário que seja controlado. Não importa, a verdade é que o descrédito do sistema representativo, o descrédito no executivo, a falência dos sistemas autoritários que nós tivemos no século XX, com o nazismo, com o fascismo, com um super fortalecimento do poder executivo, levaram ao fortalecimento do judiciário. E, naturalmente, as esperanças da sociedade foram depositadas no Poder Judiciário, que é, sem sombra de dúvida, o último guardião da democracia, o último guardião do Estado de Direito, e, como tal, deve ser respeitado. Porém, me lembro de Montesquieu, quando dizia, ao estruturar a teoria da tripartição dos poderes, bem lembrada aqui pelo doutor Alexandre. Todo homem que tem o poder tende a dele abusar. Por isso é necessário limitar o poder. E até dizia, a virtude precisa de limites. Essa é a expressão literal de Montesquieu. Por quê? Porque o poder é exercido por homens, não por deuses. É exercido por mulheres, não por deusas. Os homens têm que ser limitados no exercício do poder, porque senão, por mais virtuosos que sejam, tendem a abusar do poder. E isso estruturou o Estado de Direito. E hoje nós temos um problema no mundo, me permitam dizer, no mundo. Quem limita o arbítrio judicial? Quem controla o controlador? Esta é uma questão mundial, absolutamente mundial. Portanto, não pensemos que isso está colocado. Há autores estrangeiros que chegam a falar, inclusive, Fernanda, você sabe bem disso, está pesquisando o tema, na ditadura dos juízes. Portanto, há que se encontrar um limite para o exercício do poder judicial. E qual é? É o Estado de Direito e a democracia. Se me permitem dizer, e eu faço isso com todas as vênias, porque eu sei que, quando eu falo isso, normalmente eu estou contra a maioria da sociedade.
Mas eu não tenho temor nenhum de expressar as minhas opiniões contrariamente ao senso comum ou contrariamente à opinião pública. Meu temor é não dizer o que eu penso. Então peço vênia para discordâncias eventuais. Mas eu vejo muitas vezes hoje, no Brasil e no mundo, decisões judiciais que vão além daquilo que a lei permite. O juiz deve interpretar a lei. E o juiz não é neutro, jamais será. É ser humano. Hans Kelsen, que era um pensador que estudava o direito, dizendo que ele tinha que ser estudado de forma neutra, quando falava do aplicador do direito, ele dizia que ele não pode ser neutro, porque ele tem decisões a tomar, decisões interpretativas a tomar. Um juiz jamais será neutro. Ele não pode ir contra a legem, ele não pode ser parcial. É nessa perspectiva que, se me permitem ponderar, e eu falo isso, repito, por convicção não de agora. Porque alguém dirá, não, você diz isso agora por oportunismo. Não. Eu falo isso, basta pegar meus discursos na Câmara dos Deputados de 2010. Eu fui relator, por exemplo, da lei que modificou o Código de Processo Penal para as medidas cautelares. Eu fui relator. E nós discutimos muito as medidas cautelares prisionais que modificaram o Código de Processo Penal. E uma das brigas que eu pessoalmente tive, e ganhamos, perdi muitas, mas era justamente aquela de que as medidas restritivas de liberdade cautelares, as prisões, elas só podem ser aplicadas quando nenhuma outra medida é eficaz. Quando nenhuma outra pode ser aplicada. Por que isso foi feito na época? Não é para proteger poderosos e políticos, ela foi feito para proteger pobres que eram colocados diariamente na cadeia, como ainda são. Quando a pena restritiva de liberdade ela é extremíssima, é só quando não tem uma outra alternativa. 50% da população prisional brasileira é de presos provisórios, que entram nos nossos presídios para serem cooptados por organizações criminosas e que geram a violência que nós temos nas ruas. Nós temos um déficit no sistema prisional de 300 mil vagas. 300 mil vagas! E ainda queriam reduzir a maioridade penal. E eu, como ministro da Justiça, na época, eu disse, eu não quero ser mais ministro se fizerem isso, porque nós teremos a catástrofe do sistema prisional brasileiro. Mas por quê? Então colocou-se esse dispositivo. Mas ele, me permitam dizer, ele não é cumprido? Ele não é cumprido. A única medida restritiva que se tem são as prisões, mesmo quando se pode aplicar outras. E muitas vezes a sociedade aplaude, sem perceber as consequências que qualificam a ofensa de um direito. Da mesma forma, nessa mesma lei, nós discutimos longamente as conduções coercitivas. Aí talvez não tenha ficado tão claro na lei, mas o que nós entendíamos é que não há um poder geral de cautela do juiz e a condução coercitiva só se dá naqueles casos que a lei prescreve. Mas não tem sido assim na cultura, para pobres, para ricos, para todos. Se dirá, finalmente os ricos são tratados como pobres. É verdade, mas eu queria que todos fossem tratados nos termos da lei e dos direitos que estão assegurados. No Estado de Direito. Posso lhes afirmar, portanto, e digo isso não por oportunismo. Quero lhes falar francamente, eu falo porque eu digo, peguem meus discursos desde 2010. E aí eu acho que nós temos que hoje pensar o país de uma forma a perceber que não há solução sem democracia. Não há solução sem Estado de Direito. Não adianta aplaudir quando o direito suprimido é de um adversário e vaiar quando o direito suprimido é de um aliado. Eu tenho que atacar a supressão de direitos sempre. E nós temos que ter a certeza que nós temos hoje no Brasil dois grandes desafios, ou mais que dois desafios, vários desafios. Nós temos que, o primeiro, combater a corrupção. E é verdade, a corrupção ela é perversa, ela amplia a exclusão social. Cada centavo tirado dos cofres públicos é um pobre a mais que sofre nas ruas sem serviço de qualidade e sem quantidade. Nós temos que combater a corrupção com coragem e com firmeza, punindo corruptos, mas ao mesmo tempo mudando o sistema para que nós não tenhamos mais isso. Mas fazer este combate dentro da Constituição. Não se combate nenhum mal criando outro. Não se combate a corrupção desrespeitando direitos. Eu tenho que ter esta clareza. E a sociedade, ela não pode ser transformada numa arena romana, em que as pessoas são pré-julgadas e execradas para depois serem absolvidas. Que se aguarde o momento da condenação, para que as pessoas cumpram a sua sanção e nós possamos ter, então, a situação de impunidade resgatada.
É sinceramente o que eu acho do fundo do meu coração, e acho que muitas vezes ao dizer isto eu posso ser mal compreendido, está contrário à opinião pública como um todo. Mas quero dizer, não há saída para o Brasil fora da democracia. Não há saída para o Brasil fora do Estado de Direito. Não há saída para o Brasil sem equilíbrio entre os poderes e sem que nós nos respeitemos como seres humanos e tolerando, acima de tudo, as divergências. Que existam as divergências, elas são próprias das democracias. Ninguém é dono da verdade, ninguém é Deus ou semideus. Mas que se permita que elas possam ser colocadas com liberdade. Que se permita que os governos possam ser eleitos. Que se permita que a Constituição seja respeitada não por legalismo, mas por convicção. Que se respeita que nenhum direito seja pisoteado, para que amanhã o nosso direito também não o seja. Muito obrigado.